Olá, queridos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E quero convidar os meus amigos, meus irmãos em Cristo e a minha família querida e abençoada por Deus, para nós estar fazendo a leitura de uma palavra, que fica aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Aí, a máscara, desculpa aí, a máscara solta. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Capítulo nós vamos ler, no capítulo 5 nós vamos ler a partir do versículo 25, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Palavra bem conhecida de todos os leitores da Bíblia e ouvintes também. Graças a Deus por isso. O Senhor nos dera, nesta manhã neste dia, porque não é mais de manhã aqui. Aí é que já está a tarde. Já é a tarde, mais ou menos. A palavra do Senhor vai dizer assim: E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que uma multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos, estamos diante de uma passagem bem conhecida, como eu já falei aí, da palavra de Deus, aonde nós passamos a conhecer cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, nós passamos a conhecer o nosso Deus melhor e conhecer a grandeza dele, assim, podemos sentir, porque nós conhecemos ao ler, como nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele faz nós nos sentir privilegiada e abençoada por acreditar, ter fé e confiar que existe um Deus que está acima de tudo e acima de todos e que tem todo o poder nos céus e na terra para operar milagres na vida de quem crê lá no sul, na vida de quem, querido, toma posse, da bênção quando tem a oportunidade. Nós estamos aqui vendo esta mulher, como a história dela mesma já fala, 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, ela já estava despachada de todos os médicos, os quais ela tinha gastado já todo o seu dinheiro. Ela já estava abandonada pela sociedade, porque era considerada imunda, quem tinha esse mal, até porque o mal já era sem cura, já não tinha mais jeito, ela já estava separada de tudo e de todos, excluída da sociedade, vivendo em uma situação degradante, porque ela estava viva, querido? Quem está vivo, ele sente necessidade de todas as coisas, Ele quer estar no meio das pessoas que ele ama, ele quer compartilhar tudo com as pessoas, mas não pode, Ela já estava fora da sua casa, do seu lar, separada num canto, esperando a hora de morrer. Porque ela, ali mesmo ela estava fazendo seu tratamento, ela estava gastando. Enquanto tinha, ela gastou tudo, Aí, como a palavra vai dizer.
E a esperança dela não tinha, porque nem os médicos mesmo davam esperança. Eu creio que enquanto ele estava pegando aquele dinheiro, né, ele estava dando esperança. Enquanto via que ela tinha dinheiro, porque nem todos os médicos têm assim a consciência de, né, deixar de ser, mas é o dever deles. Enquanto a pessoa está viva, né, eles têm que cuidar. Está na mão dele, ele não pode abandonar. E também eles não podem cuidar de graça, porque esse é o trabalho deles e o trabalhador vive do seu salário. É muito justo, é a palavra de Deus que diz. Então, querida, ela quanto podia bancar, agora depois que não pode mais, não tem condições também, né? De um médico ficar, porque tem muitas pessoas doentes que têm a condição de pagar e ele vai ter que deixar para cuidar dessas pessoas, porque é dali que vem, né, o sustento dele. Mas, queridos, é aí onde nós vemos todas as limitações dos homens, né, da terra humana, né? Tem limite para tudo, querido, tem limite para tudo. Mas nós conhecemos aí, quando nós chegamos e conhecemos aquele, né, que é ilimitado, aí é que nós vemos que verdadeiramente nós precisávamos muito saber que Deus existia, precisava conhecer, precisava ter um encontro com Ele, precisava, né, estar assim, com uma aliança, né, ter uma comunhão, ter uma conexão, para nós poder ser abençoados nessa situação, quando nós olhar para todos os lados e ver que não tem jeito aqui na terra para a nossa situação, não tem jeito. E nós sabemos que ainda existe um jeito. Quando o homem diz que não tem jeito, né, ainda existe um jeito. Nós só podemos desanimar se o próprio Deus dizer que não tem mais jeito. Mas até quando ele diz, querido, o Senhor, quando ele diz, quando ele castiga, quando ele quer, mas a palavra do Senhor diz que se nós se quebrantar diante do Senhor, ele se arrepende até do mal que já estava prestes a acontecer conosco, que ele ia permitir, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa teimosia, né, da nossa insensatez. Mas se o homem se aquebrantar, se o homem se humilhar, se o homem se chegar a Deus, então, quando eu digo homem, é falando no sentido generalizado, querido, pode ser homem, pode ser mulher, de qualquer idade, a qualquer raça, tribo, nação, né, povo, gente, língua, qualquer ser humano que se quebrantar, se humilhar diante do Todo-Poderoso, querido, ele é fiel, ele é justo e ele é poderoso, né, para fazer a obra, né, que ele quiser nas nossas vidas, porque nada para ele é maravilhosissimamente demais e ele é ilimitado. Tudo que ele quer ele faz, porque ele pode, ele tem, ele é o poder sobre tudo e sobre todos. Ele é o poder. Todo o poder está nas suas mãos, porque o poder emana dele mesmo. Louvado e engrandecido seja Deus, ele é a fonte. Lama Surianda e canta Lamanai. Então esta mulher só precisava, né, ter um encontro com Jesus. E quando ela teve a oportunidade, querida, eu fico pensando que tem muita gente que tem a oportunidade e não aproveita. É talvez porque não está doente, né? Mas nós não devemos, querido, esperar só na hora da doença para se encontrar com Deus. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele merece, ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação dos céus e da terra, né, querido? Em todas as circunstâncias, não é só quando precisamos, não é só quando estamos doentes. Então, o que acontece? Esta mulher, e eu falo isso porque agora eu estou em busca do meu milagre. E aí mas eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Eu já estou aqui exercendo a minha fé. Eu estou meditando na palavra de dia e de noite. Eu estou buscando, eu estou crendo, eu estou confiando, né? E eu acho bom compartilhar, ministrar, né, com meus amigos, com meus irmãos e com a minha família, né? E com todos aqueles que querem, né, ouvir a voz de Deus, né? Porque a voz de Deus, ela vem pela sua palavra, querido, né? Tem que ser um servo de Deus também, não pode ser qualquer um, porque nós sabemos que até Satanás, ele fala da palavra de Deus também. Mas para nós ser edificados, nós temos que ouvir a voz de Deus pelo seu Espírito Santo. E pelo seu Espírito Santo, ele vai falar através da vida de um servo ou de uma serva dele, querido. Não importa quem seja, sendo servo, sendo filho de Deus, servo do Senhor, tem o Espírito Santo, profetizou a palavra de Deus, pregou, Deus vai edificar vidas, porque ele diz que a palavra dele não volta vazia, sem antes fazer aquilo que ele apraz, não volta para ele,
vazia, sem fazer aquilo que Ele apraz. Então, ninguém prega aleatoriamente. Quando nós pregamos, o Espírito Santo de Deus foi quem nos instruiu e nos conduziu para fazer aquela pregação, porque tem alguém precisando e nós mesmos, em primeiro lugar é nós, né? O carente necessitado. E eu hoje já me coloco aqui, né, como a carente necessitada, porque eu disse, Senhor, eu não quero só dar testemunho quando o Senhor me curar, eu não quero falar do teu amor só quando eu já estiver curado, porque assim vai dar a entender que eu também é só como Tomé, só depois que vê, que crê. Não, eu estou crendo, por isso eu profetizando e deixando bem claro que nada abala a minha fé. Enquanto não acontecer um milagre, eu estou pedindo para o Senhor todo dia minha oração, Senhor, me dá força e me dê graça. Para enquanto não acontecer um milagre, eu estou buscando cada dia mais. Agora eu quero dobrar minhas orações, meu louvor, quero dobrar minha dedicação, tudo, a minha oração, a minha adoração, tudo, meu Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dada a Ti, através da minha vida, todos os dias da minha vida. E agora, se eu já fazia isso, agora eu quero fazer mais, né? Porque está precisando de um milagre, pastora Rubinete? Sim, isso também, sim. Mas eu quero dizer que eu sinto no meu coração que eu não tenho que ficar esperando até ser curada para me falar das maravilhas do Senhor, falar da grandeza dele, falar do poder dele. Só porque eu estou doente, agora eu vou achar que eu não vou falar. Não, tem gente que fica assim, eu não vou. Enquanto o Senhor me curar, eu não vou, eu só vou falar, só vou dar testemunho. Não, querido, nós temos que provar para o mundo que nós cremos, para a igreja, para os santos, para os salvos também, que nós cremos, tanto faz ser na luta, na prova, na dor, na doença, na enfermidade, querido, e na saúde, no gozo, no prazer, na alegria. Nós temos que ter o mesmo prazer de buscar o Senhor e de fazer a obra de Deus, de estar aos pés do Senhor, cumprindo nosso papel. Eu creio que quando estamos doentes devemos fazer mais, né? Contanto que não prejudica a nossa saúde, assim, não exagere, né? Mas as coisas de Deus não prejudicam ninguém não, querido. Isso eu te garanto. As coisas de Deus não são pesadas para ninguém, porque está na palavra dele. Pesado é o nosso pecado, pesado é tudo que vem de nós, do homem, é peso, é cansaço. Essas coisas é coisa do homem, é coisa da natureza humana, não vem de Deus. Não é, as coisas de Deus tudo é leve. O Senhor diz que, Ele diz na sua palavra, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei, né? Então, querido, se nós estivermos buscando a Deus, não tem como nós não ser aliviados do mal. Então, é por isso que nós devemos fazer isso, quando estamos doentes também, né? Buscar, cansado, sobrecarregado, oprimido, né? Buscar do Senhor, né? E Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, nós temos que estar nele mesmo, né, querido? Nós temos que estar no Senhor. Ele diz que Ele troca o jugo, né? O fardo, Ele troca o nosso fardo pesado por um fardo leve. E um jugo, né? O jugo nosso, que o jugo do ser humano, querido, só Deus a causa, para dar graça. Mas o jugo de Jesus é suave. E o fardo é leve. Alama surianda e canta lamanai. Quando nós estamos de posse, querido, de tudo isso, nós vencemos qualquer luta, qualquer prova, qualquer situação, qualquer deserto. Pode ser o deserto da enfermidade, pode ser o deserto da escassez, né? E de todo, pressão familiar, tantas coisas que o ser humano vive no meio, no emprego, na casa, na família, nas finanças, na saúde. Mas nós atravessamos tudo isso numa boa, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos carregando o fardo de Jesus, né? O jugo e o fardo de Jesus. Tomai sobre si o meu jugo, né? Ele diz, e nós vamos fazer isso, querido. E eu faço isso, e eu instruo os irmãos a fazer, os amigos, os parentes familiares, o daqui de dentro da minha casa, graças a Deus, que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Marido, filho, estamos aqui, ninguém está murmurando, já está todo mundo aqui na bênção, trabalhando, correndo, pagando preço, fazendo cada um a sua parte, e glorificando a Deus, esperando e confiando no Senhor, né? Com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer. É melhor do que estressado, né, querido? Do que zangado, do que furioso, que esse é o fardo pesado, quando você fica nervoso, zangado.
É Deus quem dá essa graça para nós atravessar assim, mas tem que ser na oração, né, na busca, no louvor, cantando, adorando o Senhor, lendo a palavra, e o Senhor vai controlando tudo, vai dominando tudo, que esse é o jugo dele, né? Suave e o fardo leve. É quando nós estamos em Cristo e Ele em nós, né? Então essa mulher, querida, até aquele momento, ela estava no jugo do homem, no fardo do mundo, né? Na carga humana. Mas quando aquela mulher ouviu falar daquela oportunidade que estava passando, né, à sua porta, né? A palavra do Senhor vai dizer, queridos, que ela, né, a mulher, ela já tinha falecido, já tinha perdido tudo, ela não tinha mais esperança. Tudo que surgisse agora na frente dela era uma oportunidade. E ela, muito sábia, ela não perdeu a oportunidade. Ela, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão. Aquela mulher enfrentou uma multidão. Ela não foi fácil para ela chegar até Jesus. Ela estava debilitada, querida. Ela saiu, muitos contam que ela foi se arrastando, né? E ela saiu se arrastando mesmo, porque quando você está muito doente e sem ter ninguém para pegar na sua mão e lhe levar a algum lugar, você só vai se arrastando. E aí eu parece que estou vendo aquela mulher se arrastando para chegar, né, até aquela multidão. Ela entrou no meio da multidão, né? Entrou no meio da multidão, correndo perigo de morrer ali no meio daquela multidão, né? Porque da condição que ela estava, mas ela não temeu. Ela não temeu, ela não olhou, querida. Ela não olhou para as dificuldades, para os obstáculos, ela não olhou para a situação dela, para a condição, né, que ela estava naquele momento e a situação para ela chegar até Jesus. Não, porque ela tinha um propósito no seu coração. Lava Surianda e canta Lamanai. Quem tem propósito, querido, ele consegue, né, assim, conquistar ali o que ele deseja. Ela sentiu o desejo no seu coração. Aquele desejo, querido, ele não veio dela mesma. Aquele desejo já veio de Deus. Deus já sabia que aquela mulher estava ali, querido, e que ela iria se esforçar. Sabe por quê? Porque nós tem que ter o nosso esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Então, tudo que nós queremos conseguir do Senhor, Ele pode fazer sem nos esforçar? Pode, querido. Mas o Senhor quer ver o esforço do ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano, o Senhor não fez para ser um ser fraco, um ser impotente, não. Ele fez capacitado, ele fez o ser humano, querido, apto para fazer o que ele esperava dele. Ele fez a sua imagem e semelhança. Aí já está bem esclarecido que Deus não fez uma coisa comum, ele fez uma coisa extraordinária, o ser humano. E ele espera, ele gosta, ele se alegra de ver o ser humano se virando, né, dando conta, né, de si, né, de se cuidar por si mesmo, ter a ajuda de Deus. Ele sabe que ajuda nós, todo por trás de cada um de nós, né? Tem a frente nossa, né? Nem por trás, é a nossa frente, em tudo que fazemos, que damos conta, é porque o Senhor está na frente, que Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas em Cristo Jesus vocês são mais que vencedores, né? Então, querido, a multidão, né? A mulher entrou no meio da multidão. A mulher entrou no meio da multidão, ela se arriscou, ela foi. E ela não demorou muito, querido, porque quando você vai na força de Deus, quando você vai, querida, assim, levado pelo Espírito, é rápido para você conquistar ali o seu desejo. E ela conseguiu rápido. A palavra do Senhor diz que ela chegou por trás dele e tocou a sua vestimenta. Porque ela dizia no seu coração, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Alava Surianda e canta Lamanai. Ela tinha convicção que se tão somente ela tocasse, alava Surianda e cova Lamanai, nas vestes de Jesus Cristo ela seria curada, ela seria sarada. Ela já estava na fé, querido. É isso que eu quero falar para vocês, que aqui está falando da fé. Quando você tem fé, querido, você não vai desanimado, você não vai frustrado, você não vai, querido, com dúvida, você não vai com pensamento negativo. Você, da hora que entra o propósito de Deus no seu coração, você tem a convicção que você só precisa conseguir. Você tem que se esforçar para conseguir aquilo. Porque se você conseguir aquele ponto-chave que Deus lhe deu para você conseguir o seu milagre, você diz, se eu apenas, né? Ela disse, se eu apenas tocar na sua veste, sararei. Eu sei que serei curada. Por isso eu tenho que conseguir. E essa força vem de dentro de nós, porque ela vem do Senhor para nós, querido. Ela vem do Senhor para dentro de nós, porque essa força está no nosso espírito de vida, que ele veio do Senhor para nós. E aquela mulher saiu
a todo vapor, né? Mesmo na condição dela. Ela conseguiu, querida, ela conseguiu porque ela tinha certeza, ela tinha convicção, ela não olhou para o problema, ela não olhou para a situação e nem para a sua condição. Ela estava olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então ela estava cheia de fé, ela estava cheia de esperança. Quem encontra com Jesus, ele tem tudo isso, querido. Ele encontra tudo isso de imediato. E ela, o que aconteceu? E logo se lhe secou a fonte do sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Viu? Ela conseguiu rápido, foi tudo, né? A gente não sabe quanto tempo ela demorou para chegar. Mas aqui a palavra vai falando tudo simples, que parece ser tudo simples. Ninguém sabe o tanto que ela enfrentou, a luta que ela passou para chegar até lá, mas ela chegou. O importante é que ela chegou, porque ela tinha propósito, ela tinha convicção, ela tinha certeza que ela, se ela chegasse e tocasse, ela seria curada, ela seria sarada. E o que aconteceu? Ela guerreou, lutou, se esforçou, pagou o preço e chegou. Porque quando você quer chegar, você chega, querido. Nós temos esse poder dentro de nós que Deus nos deu. Se nós quisermos, se nós tiver vontade, se nós tiver aquele desejo, nós chega. Muita gente não quer, não aceita Jesus, porque ele não tem aquela vontade. Ah, eu não dou conta, eu não posso, mas é porque não tem. Na hora que você tiver a convicção, né, de que você quer, na mesma hora você tem a certeza que você dá conta. Porque diz, você já sabe que não é você que vai cuidar, é Deus que vai cuidar de mim, porque o Espírito Santo ele já vai logo lhe orientando. Tu não vai estar sozinho, tu vai ter o Espírito Santo para te ajudar. Então, querido, o que acontece? Mas muito não toma decisão, muitos são covardes, não toma decisão, e ele fica olhando para ele mesmo, eu não dou conta, eu não quero ainda, eu não posso, eu ainda tenho isso e aquilo, mas eu quero te dizer que a hora de aceitar Jesus é agora. Né? Porque da hora que termina a vida aqui, depois da morte segue-se o juízo, não tem mais oportunidade. E ninguém sabe qual é a hora que vai morrer, querido. Ninguém sabe que hora vai chegar esse mal. Essa mulher, ela teve a sorte de Jesus chegar antes do mal terminar de matar ela, porque ela já estava quase morta, né? E a palavra diz que ela foi curada daquele mal, na hora que ela conseguiu o objetivo dela, que Deus já tinha colocado no coração dela. Ela foi curada daquele mal. E ela sentiu na mesma hora, querido, quando nós somos curados, a lama surianda e canta lamanai, na mesma hora nós sentimos o alívio, o descanso para a nossa alma, né? Querido, louvado e engrandecido seja Deus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Querido, Jesus queria só chamar a atenção daquele povo, deixar bem claro para ele que para receber milagre, né, para receber de Deus algo, você tem que tocar diferente, você tem que ter, querido, a sensibilidade do que você está tocando, não é apertar, não é arrojar, não é imprensar, querido, não é querer sujeitar, não é de qualquer jeito, querido, não é de qualquer jeito. Mas quando alguém chega quebrantada, lava surianda e canta lamanai, com muita fé, com a convicção, com a certeza que Ele é Deus e que se Ele quiser, Ele cura. E ela sabia que Deus botou um propósito no coração daquela mulher. Se eu tocar, ela tinha tanta fé, Ele é santo, Ele é imaculado, Ele é puro, Ele é Deus, Ele é poder. Se eu conseguir tocar, pelo menos nas vestes, na barra, na orla do seu vestido, eu sararei, eu serei curada, eu tenho a convicção, Ele é Deus, Ele é Deus. Lava surianda e canta lamanai. Decanta lava surianda e corva lava raça. E foi o que aconteceu, querido. Porque Deus trabalha com a nossa fé. Deus trabalha em cima, querido, do propósito que você coloca diante dele com fé. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que ir na frente, querido. E foi isso que aquela mulher fez. Aí eu disse, estava todo mundo ali, ninguém percebeu que alguém foi curado. Né? E ele queria, né? Porque aquele milagre era para ser revelado. Né? Perguntou e ele disse, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, para sair o poder da cura, para sair o poder do milagre, querido.
para sair o poder de uma restituição, de uma restauração. Querido, precisa que a pessoa esteja sensível o suficiente e com a fé ativa, avivada, né? Aguçada, firme, querido, só naquele propósito, naquilo, né? Aquele momento é seu e de Deus. Você e eu, nós temos que ir para cima do nosso milagre, para cima da nossa vitória, com a fé avivada, querido, sem, né, nem dúvida nenhuma, tendo a convicção, sem dúvida nenhuma no seu coração, porque é assim que ele diz na sua palavra, que se nós orar, pedir em nome de Jesus, sem duvidar no nosso coração, sem duvidar porque você tem fé para crer que vai acontecer o que você está pedindo, o que você quer, o que você deseja, porque você sabe que não é pecado e sabe que Deus tem prazer, porque quem tem o Espírito Santo, ele sabe o que colocar diante de Deus. Ele não vai colocar pecado, ele não vai colocar coisa profana que vai afrontar Deus, mas ele vai colocar coisa justa, que ele vai saber que Deus tem prazer. Até porque se ele quiser colocar outra coisa, ele não vai sentir essa unção, ele não vai sentir esse poder, ele não vai ter essa fé, porque Deus não trabalha nisso, querido. Mas quando a coisa é justa, querido, Deus trabalha, Deus opera. E Deus faz, Deus age. E ele disse que oferando ele, quem impedirá? A multidão não impediu aquela mulher. A falta de fé, a incredulidade, a condição dela, né, a situação, nada, querido, impediu aquela mulher. Porque Deus queria operar na vida daquela mulher. Por que Deus queria operar? Porque ele encontrou fé. Ele encontrou fé no coração daquela mulher. Ele viu fé. Alguém me tocou diferente, lá no sul. Decanta lá, Manai. Então, querido, a partir daquele momento, né? Aí foram que ver. Aí é que os discípulos vão pensar, e todos foram ver. E ele olhava em redor para ver a que fizera. Ele sabia, Jesus é onisciente, ele sabia de tudo. Mas ele queria que ela se manifestasse, não é verdade? Para todos ver que Jesus Cristo é poderoso para fazer milagre, né? Precisava, ali era Deus que queria que fosse mostrado aquele milagre. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, porque ela não podia estar ali, ela era imunda, ela não podia estar no meio de gente, ela estava com um pouco de medo de confessar e teve medo até de não ser digna daquele milagre, de falar. Mas aí, qualquer coisa, que ela faz tanta coisa pela cabeça do ser humano, querido, mas ela temendo e tremendo, ela confessou, querido, e aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Prostrou, querido. Você vê que ele é. Porque quem chega diante de Deus, ele não tem que chegar de nariz empinado. Cabeção erguida, todo gogó grosso, não. Ele tem que se inclinar, prostrar, né? Se humilhar e adorar primeiro, né? Ela, como ela já tinha ali feito tudo, ela disse a verdade, porque era o que ele estava pedindo ali. Disse toda a verdade. E ele lhe disse, aí é onde sai a palavra-chave. Depois de tudo isso que nós passamos, que nós vivemos, vendo a fortaleza que Deus fez dessa mulher que já estava no fim da sua vida, sem jeito para nada mais. Deus fez dela uma fortaleza para ela conquistar o seu milagre, para ela conseguir o que ninguém ali conseguiu, só ela conseguiu aquele milagre ali naquele momento, né? Porque nós sabemos que Jesus já estava indo para fazer outro milagre, que era na filha de Jairo, né? Ela pegou ele no caminho, ela aproveitou a bênção, recebeu primeiro do que aquela pessoa que Jesus estava indo atender, porque ela estava na brecha, ela estava na posição, ela estava no lugar certo, querido. Quantas vezes a pessoa não está no lugar certo, não está na brecha ali, para Jesus chegar a ele, para Jesus operar na vida dele, mas ele não se posiciona. Ela só fez se posicionar, ela estava à beira do caminho, e Jesus ia passar naquele caminho. Ela se posicionou, querido, e foi atrás do seu milagre e recebeu primeiro do que a menina que tinham ido buscar Jesus para ela, né? Porque Deus, ele é assim, ele é ilimitado e ele faz, né, como ele quer, na hora que ele quer, para quem ele quer, por quem ele quer, mas ele precisa, para ele fazer, precisa que alguém, aquele que é para receber, ele precisa estar na brecha, ele precisa, querido, se colocar na posição, ele precisa se levantar e se colocar diante de Deus, né, para que Deus ofere o milagre. Foi isso que essa mulher fez e ela foi bem-aventurada, porque ele disse para ela, disse,
Jesus disse para ela, depois dela ter contado a verdade, que era ela a pessoa que tinha tocado e que ela tinha sido curada, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Alava, Surianda e canta Lamanai. Querido, ter fé é tudo. A nossa fé que nos salva, querido. Ela nos salva da morte, ela nos salva do inferno, ela nos salva do pecado, ela nos livra de toda maldição e ainda nos dá o direito da vida eterna. Filha, a tua fé te salvou. Salvou de duas formas, porque ela já estava condenada à morte, né? E salvou de todo tumulto que ela podia morrer, até naquela busca, se ela não tivesse fé, se ela tivesse indo com dúvida, de qualquer jeito, tinha sido pisoteada pelos outros lá. Mas ela ia com a convicção. Quando você tem convicção, você tem fé, Deus entra na frente e nada lhe atrapalha, nada lhe embaraça de você receber o seu milagre. E foi isso que aconteceu com ela. Vai em paz, a tua fé te salvou. Ser curada deste mal, desse teu mal. Halaba, Surianda e canta Lamanai. Pronto, querida, a palavra de Jesus, todos nós sabemos. Basta uma palavra e a gente já é curado. Então, depois que Jesus liberou a palavra, ela foi salva, né? A tua fé te salvou. Salvou de duas coisas, da morte e do inferno. Vai em paz e ser curada deste mal. Em nome de Jesus. Eu que estou dizendo em nome de Jesus, porque ali quem estava falando era Jesus mesmo. Ele não precisava falar isso. E era ele mesmo. É ele mesmo, né? A cura. Ele é a cura das nações. Ele é a cura da sociedade. Ele é a cura dos casamentos. Ele é a cura das famílias. Ele é a cura, querido, dos negócios. Ele é a cura de tudo. Eu não sei qual é a cura que você está precisando. Eu sei da minha, que eu estou precisando, né? E eu quero te dizer que eu estou aqui ministrando essa cura sobre a minha vida, em primeiro lugar, em nome de Jesus, e ministro sobre a tua vida também. Eu não sei qual é a cura que você está precisando, qual é a área da tua vida que foi afetada, né? Assim como eu fui afetada também, assim na área da minha vida. Mas estou aqui crendo, confiando que assim como Deus foi com aquela mulher, por isso que eu peguei só a mulher, porque eu sou uma mulher, e assim como Deus foi com aquela mulher, o Senhor será comigo para a glória dele mesmo, querido, porque eu não estou esperando acamada, com depressão, chorando e desgostosa, falando mal de Deus, murmurando, porque eu, fazendo a obra do Senhor, sendo o que eu sou, que quem me conhece sabe, e fui acometido desse mal, eu vou murmurar agora, eu vou me desesperar, eu vou achar que Deus não é mais comigo. Não, eu acredito que Deus tem um propósito. Eu acredito que Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito ali, naquela cura daquela mulher, o propósito ali era glorificar o nome do Senhor e exaltar. E o propósito de Deus sempre é esse, querido. Para quê? À toa, pastora William? Não. Quando o nome dele é glorificado pelo milagre, querido, na minha e na tua vida, pessoas se rendem a ele, né? Pessoas ignorantes, pessoas que não conhecem, que precisam, assim, ignorante acerca de Deus, porque não tem o entendimento, né, querido? Mas quando ele vê você, cheio do Espírito Santo, vê eu, cheio do Espírito Santo, dando um testemunho, assim que todo mundo viu, todo mundo sabe que é verdade, querido, né? E que Deus fez, aumenta a tua fé, aumenta a fé minha, aumenta a fé de qualquer um, e até pessoas que não acreditavam em Deus, faça acreditar, pessoas que tinham dúvidas, já tinha ainda acaba resolvendo tomar a sua decisão, e é para isso, e tudo isso que acontece, o nome do Senhor é glorificado em tudo, querido, né? E o céu é exaltado, porque o céu é povoado, o inferno é saqueado, e Deus é glorificado, e Satanás, mais uma vez, né, perde para aquele que nunca perdeu uma batalha, para nada nem para ninguém, até porque ele está acima de tudo. Amém, queridos? Vamos ficar com essa palavra, querido, para esse dia de hoje, para nossas vidas. Vamos aplicar no nosso coração que não devemos buscar o Senhor. É só quando nós estamos bons e quando estamos doentes também, não devemos ficar parados, esperando de braço cruzado o milagre chegar. Não, nós temos que estar profetizando, fazendo a obra do Senhor, né? E correndo atrás, né, do nosso prejuízo, né, com a direção de Deus, colocando Deus na frente, orando, cantando, como eu já disse aí nessas outras palavras que eu estou dando. Eu pedir para o Senhor, Senhor, se o Senhor não tirou a minha voz, o Senhor permitiu uma lesão na boca, mas não tirou a minha voz, é porque o Senhor não tirou o meu ministério de pregação. O Senhor não quis calar a minha voz. Se o Senhor quisesse que eu me calasse, ele tinha permitido que o inimigo tinha tirado a minha voz através dessa enfermidade, mas ele não permitiu, ele não deu esse gosto para Satanás. Ele disse, permitiu tocar, lesar, mas não deixou tirar a fala. Se não deixou tirar a fala, eu tenho que continuar falando. Eu tenho que continuar pregando, porque
a fala melhor nossa é falar de Jesus, né? Então, porque falar de Jesus edifica as vidas, edifica as almas, principalmente a nossa, é a primeira a ser edificada, querido. Né? Então, nós temos que fazer. A mulher sábia edifica a sua casa. Né? E nós só edificamos a nossa casa colocando Jesus dentro, no centro da casa e de tudo, com Ele na frente, e assim o nome do Senhor é glorificado e exaltado. E nós também seremos elogiados por ser verdadeiro servo de Deus fiel, que não se prostra diante das dificuldades, mas se levanta, faz a obra, vai em frente, peleja até o fim. A hora de parar é só quando termina tudo. Enquanto estivermos vivos, tiver fala, estamos falando. Né? Se tiver, não está podendo andar, estamos andando. Tudo que pudermos fazer, Deus deixou, permitiu que nós mesmo doentes, mas estivessem enxergando, vamos ler. Né? Tá? Tem voz, vamos cantar, vamos orar, vamos pregar, vamos fazer a obra. Né? Então, querido, tem fé para andar, vamos caminhar para a igreja, congregar, vamos evangelizar, vamos fazer a obra, vamos correr atrás também das nossas coisas que nós precisamos, porque nós sabemos que temos que correr atrás, tem a vida, o lado secular, né? Fazendo tudo, como já disse aí nas outras palavras, né? Com sabedoria, né? Remindo o tempo, aprendendo a remir o tempo com o Senhor, buscando de Deus estratégia e sabedoria para não se prejudicar e nem prejudicar ninguém, amém? Louvado seja Deus. Quando nós ficamos doentes, querida, a família nossa todinha fica parada, fica tudo, né, aquela coisa assim, meio... Aí é tudo muito difícil. Mas graças a Deus nós estamos aí na fé e a família está me ajudando. Eu quero agradecer a Deus pela vida de toda a minha família. Toda a minha família estão me apoiando, me ajudando, me dando o maior carinho, né? Principalmente meus irmãos de sangue biológico, né? Que essa hora assim a gente se apega com aquele mais chegado da família, né? Porque é uma ligação mais íntima, mas tem os primos, tios, todos sobrinhos, meu Deus, é um monte de gente, que louvado seja Deus. Isso faz muito bem para a saúde, querido, porque Deus quer, Deus gosta da união, a união, a comunhão com os nossos, principalmente com a nossa família. Querido, isso aí é um laço de amor muito lindo para Deus e com os nossos irmãos na fé também, né? Os irmãos estão em braços de oração, orando por mim, eu sei que eles oram por mim, todos estão orando e eu creio em nome de Jesus, porque eu não acredito no que não presta, creio nas coisas boas, querido. Eu sirvo a Deus, eu sei que o Senhor levanta pessoas para orar por mim e meus irmãos eu sei que sentem a minha falta, assim como eu sinto a deles, mas estamos ombreados em oração e eu creio que logo, logo nós estaremos dando o testemunho da vitória. Né? Estamos dando aí testemunho e pregando e continuar pregando até a vinda de Jesus, fazendo a obra do Senhor, né? Em todas as áreas que Ele nos colocar, nós temos que fazer, porque os dias são maus, querido. Enquanto nós que somos servos de Deus paramos, o inimigo das nossas almas avança no campo de batalha e quando nós pensamos que não estamos com prejuízo, né? Por isso estou feliz, né, de poder fazer. Tenho aí o líder, eu sou líder do grupo da minha família, então eu não gosto de deixar eles sem palavras, sem orientação bíblica, são tudo quase crente, eles sabem, tem uns que sabem mais do que eu, mas acontece, querido, que Deus levanta um líder, quando Deus levanta um líder, tem uma ordenação sobre a vida dele, né, de direção pelo Espírito Santo para guiar o povo que ele entrega nas nossas mãos, né, e como liderança aí também na Assembleia de Deus Eterna Renovada, onde eu sou pastora, esposa do bispo, né, Carlos Sérgio, meu esposo aí, tem meu filho também que é missionário. Eu estou ali ombreada, querido, com a igreja, com os irmãos, né, e liderando também o grupo do Círculo de Oração, que também sou dirigente do Círculo de Oração. Então, tudo é um conjunto de coisas, querido. Nós não podemos desprezar nada, nós temos que abraçar tudo e estou abraçada e ombreada, porque é assim que o povo de Deus vive, é assim que as coisas de Deus andam para frente e nós não olhamos. Picuinha, se você procurar em toda a área tem, né? Mas nós não olhamos para as picuinhas, nós não olhamos para as dificuldades, nós não olhamos para os problemas, nós olhamos para o nosso Deus. O nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nós estamos com os olhos fitos nele, e com a fé, com a esperança, com a confiança, que todas as diferenças que tem no nosso meio, se ela não acabar aqui, mas no céu ela acaba, porque lá não entra. E aí o Senhor está trabalhando na vida de nós tudinho. Naquele dia que nossos corpos foram transformados, né? De um corpo corruptível para um corpo incorruptível, querido, nem que seja naquele dia nós seremos perfeitos diante de Deus e o Senhor vai ter o prazer, né, de nos abrir a porta da glória para nós entrar, né? A porta da graça nós já entramos, agora a porta do céu, querido,
nós temos que se esforçar, é tomado por esforço o céu. Né? Então, se esforçar para nós fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas o Senhor conhece a nossa intenção. A nossa intenção, querida, é que tem que ser boa, porque nós sempre vamos errar, sempre vamos falhar, porque somos humanos. Mas a nossa intenção tem que ser boa, mesmo nós errando, mas não era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos acertar. Se nós fizermos o mal, mas não era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos fazer o bem, porque é nisso aí que o Senhor trabalha. E Ele trabalha com a intenção do coração do homem, Ele sabe. Quando o homem é perverso, quando ele faz o que quer, porque ele gosta de fazer o mal, né? Então, quando ele peca, porque ele é teimoso, ele é rebelde, desobediente. Mas quando o Senhor está no negócio, querido, Ele muda o curso da história do homem, Ele transforma, Ele liberta para a honra e a glória do Senhor. Então, ficamos com essa palavra abençoada, tomando posse de todas as bênçãos da cura, do milagre, da libertação, da restauração, da restituição em Deus, né, através da fé em nome de Jesus. E tomamos posse dessa bênção e ficamos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada aí pela atenção. Quero deixar um beijo no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus.